Bom, pessoal, então a gente está começando hoje a disciplina de Estruturas Algébricas 1, tá? Meu nome é Ednardo, vou ser o professor dessa disciplina, né, durante esse semestre com vocês, tá? E essa primeira aula, geralmente eu gosto de dedicar a gente falar um pouco da disciplina, né, falar do conteúdo, falar sobre as avaliações, prazos e, no caso, se for possível, a gente começa já a falar alguma coisa sobre o conteúdo propriamente dito, tá bom? Bom, inicialmente, vamos falar aqui sobre a questão de quando começa, termina, nossa disciplina, as avaliações. Eu vou inverter um pouco, geralmente eu falo primeiro do conteúdo, mas eu já vou falar logo sobre essa questão de prazo, de prazos, até porque semestre passado, como foi tudo muito repentino, a mudança que houve, né, no nosso cotidiano, né, no que diz respeito à universidade, eu acho interessante falar sobre isso porque, diferentemente do panorama que nós estivemos por um tempo no ano passado, a gente agora tem uma data para iniciar e uma data para finalizar, né? Bom, então o calendário acadêmico ele já está disponível no site, certo? Quem não acessou ainda, acesse, porque vocês podem inclusive baixar esse calendário e ficar com ele para acompanhando as atividades, as coisas que podem fazer ao longo do semestre, tá? Então, no caso aqui, a gente vê que começa, né, em fevereiro já teve algumas atividades, mas foram atividades mais no sentido de matrícula, né, coisas que são feitas para que regularize a situação dos alunos para que o semestre possa começar, né? Então, a gente está começando hoje, né, aqui dia 3 de março, tá? E aí, nesse mês tem mais algumas coisas a ser feitas ainda de relação às matrículas dos alunos, né? E nós temos nesse mês um feriado, né, nos nossos dias de aula, que é no dia 19, tá? Aí em abril a gente chega no período da primeira avaliação da AV1, ó, que tá aqui, o período de 12 a 15, tá? Então, só para adiantar, né, eu já escolhi as datas das avaliações, já fixei datas para que a gente possa ter datas em mente, né, e trabalhar com isso, tá bom? E no caso dessa primeira avaliação, eu coloquei justamente para o dia 14 de abril, tá? Então, como tem um período aí de um mês e pouco do início do semestre para essa avaliação AV1 e dela para a segunda é mais ou menos o mesmo período, então eu resolvi deixar igual as datas do calendário, tá? Se fosse uma discrepância maior de período de tempo de uma e da outra, eu teria feito alguma mudança aí provavelmente na data da AV1, mas eu resolvi deixar de acordo com o que o calendário está sugerindo, certo? Bom, aí temos essa data, né, da avaliação, e também nesse mês a gente tem um feriado, que por sinal é em um dia de aula nosso, né, que é no dia 21, tá? E só são esses dois feriados. Então, em maio, nós temos aqui mais atividades relacionadas à matrícula de alunos, né, de readmissão após abandono, de grado transferida, é o período que a gente já deve encaminhar a CDS do próximo semestre, no caso dos departamentos. E aí no mês de junho, né, que é o último mês de aula, tá? A gente tem aqui no caso que o período de avaliação final, de avaliação de AV2, desculpa, que é de 7 a 9, tá? Eu não sei porque que eles colocaram um período menor, né? Se a gente for olhar, é menor em termos de dias em relação ao da AV1. Eu sempre acho que isso deveria ser uma semana, né? Tanto para um quanto para outro. Mas de qualquer forma, eu coloquei a data da AV2 da gente no dia 7 de junho, tá? E aí, dia 12 termina o semestre, porque as aulas, no caso, né, por conta de ser o período limite aí para a gente lançar frequência, né, e notas também. E no caso de 14 a 18 já é a parte de avaliação final, tá? Que também eu já estipulei uma data para nossa avaliação final, que vai ser no dia 14 de junho, tá? Certo? Então, com isso a gente tem uma rápida abordagem aí do que vai ocorrer no nosso semestre, tá? Em termos de datas, beleza?
Bom, pessoal, então, ó, aqui, como eu falei, né, na verdade isso aqui que eu estou mostrando eu já comentei quando eu falei do calendário, certo? Calendário acadêmico. Então, nosso semestre começa dia 3 de março, termina dia 12 de junho. A avaliação ficou para o dia 14 de abril, a avaliação 2 para o dia 7 de junho e a AVF ficou para o dia 14 de junho, tá? E esses feriados que a gente mencionou, apesar de que eu sempre gosto de falar sobre isso, até para não perder o hábito, porque quando a gente voltar até as aulas presenciais, né, a gente sempre tem que cumprir pegar esses feriados e cobrir esses feriados com dias adicionais de aula. O calendário ele não cobre esses feriados, né? Mas aí no nosso caso, como vai ser, a gente ainda vai ficar por um tempo com esse sistema remoto, então é mais fácil da gente resolver isso. Então é mais para constar, certo? Não tem muito problema com o fato da gente cobrir esses feriados, né? Recuperar esses dias de feriado, tá bom? E com relação a essas avaliações, agora sim, eu vou explicar como é que vai ser, né? Bom, eu acho que o melhor formato, pelo menos é o formato que eu utilizei no semestre passado e é o que eu vou utilizar nesse, é o de avaliação pesquisada, tá? Então, como é que vai funcionar? As provas vão ser pesquisadas, com datas de entrega. No caso aqui ficou entrega e devolução, ficou meio estranho, mas é entrega por minha parte, certo? Eu vou dizer, então, a priori, para avaliação nesse dia 14, eu vou mandar a prova para vocês, como? Pelo grupo mesmo do WhatsApp, tá? E aí, a mesma coisa para avaliação 2, né? Nessa data aqui, eu vou mandar pelo grupo e a devolução, né? Ela vai ser definida justamente de acordo, em cima dessas datas, eu vou dar um prazo e esse prazo vai ser o prazo para vocês resolverem a prova, né, e enviarem para mim até até aquele limite que vai ser estipulado, né, de data e de hora, tá? Então assim, quanto tempo vai ser? Não sei, vai depender de cada prova. No semestre passado, a primeira avaliação eu acabei cobrando um pouco mais, botei mais questões, uma prova mais extensa, que eu acho que é natural que isso ocorra, porque é uma prova pesquisada, né? E aí isso requer um pouco mais de tempo. Então, dependendo da quantidade de questões que a prova tenha, eu faço uma estimativa de quanto tempo eu acho que o aluno consegue pesquisar, para depois escrever e enviar para mim. E aí eu digo, lá na prova vai ter tudo bem discriminado, né? Até quando é para resolver, como é que é para resolver as questões, né? Lápis, caneta, enfim. E apesar de que a prova vai ser pesquisada, então esse pesquisado, vocês podem pesquisar livros, material na internet, ou mesmo pesquisar, pedir uma ajuda a algum dos colegas que porventura tenha resolvido uma questão que você não tenha conseguido, tá? Mas o que é mais importante de lembrar é o seguinte, é que as provas elas são individuais, apesar de que elas são pesquisadas, mas isso não quer dizer que você vai pesquisar, de repente, junto a um grupo de colegas da turma para tentar resolver a prova, resolveu. Aí escreve uma solução e todo mundo pega essa solução e manda, né? Aí como é que é essa solução que vai ser enviada? Geralmente o que vocês vão fazer é tirar fotos, vão resolver, né, em folhas, aí fica a critério que folha, enfim. Mas vocês vão resolver, depois vão mandar essas resoluções para mim. Então, a melhor maneira de fazer isso é vocês utilizarem um aplicativo que eu acho que é CAM, a abreviação de câmera, CAM Scanner. Esse aplicativo, quando você pega fotos, aí vocês tiram fotos das resoluções, tá? E nesse aplicativo você pode pegar essas fotos e unir elas em um único arquivo, e ele coloca esse arquivo no formato PDF. O que fica muito mais interessante de mandar, porque não vai ocupar tanto espaço e você só vai mandar um único arquivo. E se você for mandar os arquivos em foto, isso ocupa muito mais espaço, dá mais trabalho, e aí consequentemente dá mais trabalho para enviar, né? E fazendo dessa maneira é legal porque fica um único arquivo que não ocupa muita memória por ser um arquivo em PDF, e você pode enviar rapidamente, e a PDF é o melhor formato que tem para a gente abrir em qualquer computador, porque como ele é um formato de arquivo não editável, né, a priori, então ele não desconfigura, como você manda, por exemplo, um arquivo de texto, que às vezes você abre um outro computador e fica desconfigurado, dependendo da versão do software e de outras coisas, tá? O Word acontece muito isso, certo?
Então, o que é importante lembrar, principalmente, é essa questão da resolução da prova, certo? Que cada um vai mandar a sua resolução, certo? E aí eu entro em alguns detalhes que semestre passado aconteceram essas coisas, e apesar de que na primeira prova para a segunda eu avisei isso, teve gente que ainda repetiu, que é o seguinte: você vai pegar uma solução que está escrita em algum lugar, principalmente se for alguma solução que algum colega resolveu e você pegou porque não conseguiu resolver, que eu aconselho que todo mundo tente resolver a avaliação antes de pegar uma questão e dizer, não, eu vou atrás da solução em algum lugar. Mas primeiro tente resolver. Porque mesmo que você não consiga, quando você olhar a solução, onde quer que você a pegue, você vai conseguir... quando você lê, você entende. Você diz, entendi. Quando você pega uma solução que você nem sequer se der ao trabalho de tentar resolver a questão, às vezes você não entende bem os detalhes, né? E por que eu estou falando disso? Porque é interessante que você reescreva com suas palavras a solução, principalmente se for uma solução que tenha texto, que precise de justificativa. Se for uma que é só conta, aí não tem muito o que fazer, mas tem que ter cuidado, porque aconteceu muito mais passado de algumas pessoas pegarem, repetir uma solução que era só conta, mas tinha erro na conta. E eu pensei, como é que pode esse erro tão bobo ter se repetido em tantas soluções da mesma maneira, né? E também erros de português, questões que tinham escrita, né, um texto, tinha erro de português, o que quer que fosse, aparecia em todas as soluções que vieram igual, que foi utilizada aquela mesma solução, em todas as provas que foi utilizada aquela mesma solução para uma determinada questão, tá? E inclusive chegou a acontecer uma situação em que um aluno, enfim, uma pessoa pegou a sua solução, deve ter pego questões de outra pessoa da turma, uma parte dessas questões, e simplesmente pegou o arquivo da outra pessoa, as fotos, e incorporou no seu arquivo. Então, quando eu fui corrigir, que eu estava corrigindo com aquela letra e tudo, daqui a pouco a letra muda drasticamente. E eu penso, não, isso está errado. Quando eu fui olhar, era uma parte da prova de outra pessoa da turma que foi simplesmente anexada, e eu digo, não, isso não pode. Porque, pessoal, é uma prova pesquisada, tem tempo suficiente. No semestre passado, todas as provas que eu passei, as 2 provas, elas... teve aluno que me entregou bem antes do prazo. Bem antes mesmo do prazo. Então, não tem desculpa de dizer que fez isso porque não deu tempo, principalmente, até porque não há desculpa, mesmo que não tenha dado tempo, mas fazer esse tipo de coisa é sem sentido, né? Você está deixando claro que não foi você quem resolveu a questão, quem tentou pelo menos pegar a solução, entender, escrever e enviar, né? E nesse caso, o que foi que eu fiz, que eu já tinha comentado nas turmas, que essas situações, todas elas, se ocorressem, eu anularia as questões as provas onde essa questão repetida aparece, né, se acontecesse uma dessas coisas que eu mencionei, tá? E esse semestre eu ainda vou ser mais drástico. Se acontecer situação de eu ver que aconteceu uma situação como essa do outro semestre, de aluno mandando parte da prova de outro junto com a sua, eu anulo a prova, tá? Então eu já estou avisando para não ter nenhum tipo de situação, não chegar a ter nenhuma situação desse tipo, tá bom? Então vamos ter cuidado, vamos ter responsabilidade acima de tudo, né, com vocês mesmos, né? Porque eu acho que quem faz uma coisa dessa não está levando a sério aquela atividade a qual ela está se propondo fazer, que isso é para levar a sua formação, né? Vocês estão aqui para saírem formados como futuros professores, tá bom? Sim, aí caso alguém tenha pensado nisso, né, ou venha a pensar, enfim, mas apesar de que a disciplina é de 6 créditos, né, mas eu não faço mais, já tem um tempo que eu parei de fazer 3 avaliações e eu faço só 2 conforme tem no calendário, tá? Então, quando eu falar da ementa sobre a ementa daqui a pouco, aí eu vou dizer qual é a divisão do conteúdo que vai ficar para cada uma das avaliações. Dá para fazer isso, eu já venho fazendo isso, acho que desde o ano passado, desde 2018, na verdade, de 2019, desculpa, que eu já faço isso. E os alunos conseguiram incorporar essa forma, até porque essa questão de
dividir o conteúdo para fazer 3 avaliações, era mais uma questão de cada professor, por conta de ter mais conteúdo numa disciplina de 6 créditos do que em uma de 4 créditos, mas é possível sim fazer isso, tá bom? Então não tem perigo da gente não conseguir acompanhar. Eu sei que é possível sim, tá beleza? E claro, essas datas que eu estou mencionando aqui para vocês são datas para a gente ter uma coisa com que trabalhar em cima, porque a gente tem prazos, né, a cumprir, tá? Mas dependendo do nosso andamento da disciplina, a gente pode mudar essas datas, pode acontecer delas mudarem, certo? E lembrando que, como nesse nosso âmbito agora de aulas remotas, então, o tempo de correção dessas provas, pessoal, ele leva um tempo maior do que o que eu levava no sistema de aula presencial. Porque como vão ser provas geralmente mais extensas, isso vai demandar mais tempo para correção também. Mas eu já pensei um pouco sobre isso, porque no semestre passado, eu na primeira avaliação, levei muito tempo mesmo para corrigir. Mas eu vou adequar isso de uma maneira que também não sobrecarregue vocês, claro, mas também uma forma que faça com que eu consiga corrigir sem demorar tanto tempo, tá? Então tem isso também a se levar em conta, beleza? E eu olhei lá no sistema, tá? Que tem 25 alunos que estão matriculados nessa disciplina, certo? 19 desses alunos já estão com a matrícula aceita e 6 estão com colisão de horário. Aí eu quero que esses que estão com essa colisão, eu acredito que todo mundo deve ter ciência da sua situação, que esses que têm essa colisão, eles vejam essa situação, porque pode ser, por exemplo, colisão, não sei qual é o caso, mas se for o caso, por exemplo, de possível concludente, aí eu acho que já é mais fácil de resolver, mas tem que ver isso aí, tá, também? Bom, aí pessoal, então vamos lá, né? Como eu falei, a nossa disciplina é a disciplina de estruturas algébricas 1, certo? Esse arquivo que eu estou utilizando aqui, se vocês quiserem, depois eu posso mandar, mas como eu estou gravando aqui o vídeo, eu acredito que vai servir para quem quiser depois dar uma olhada novamente, né, para rever alguma coisa sobre o conteúdo, como é que tá, se eu estou cumprindo direitinho, né, e tudo mais, certo? E também levar em consideração uma coisa que no sistema presencial, né, por exemplo, as aulas, elas, por exemplo, um vídeo desse que tem um certo tempo, né, se fosse presencial, a gente ia gastar mais porque, por exemplo, eu iria copiar a ementa, copiar aquela parte lá sobre avaliação, a parte sobre bibliografia, tudo isso eu ia copiar no quadro, então isso gasta um tempo, né? Então, claro que pelo fato da gente estar usando esse método de gravar vídeos, isso acaba melhorando, num certo sentido, isso, e a gente pode até usar, no caso, mais tempo para resolver exercício, tirar dúvida, mas isso também é uma coisa que depende de vocês. Vocês têm que me dar esse retorno das dúvidas que vierem a aparecer, tá bom? Bom, então vamos lá. A disciplina é essa, ela tem 108 horas aula, uma disciplina de 6 créditos, tá? Ela tem como pré-requisito essa disciplina DM 015, que é a disciplina de teoria dos números, certo? Então, todo mundo que está pagando essa disciplina já pagou a disciplina de teoria dos números, é necessário, né, para que a pessoa consiga se matricular, tá bom? E aí, o que isso vai ter de vantagem é que quando a gente começar a ver aqui a ementa, né? A ementa, o que é que nós vamos estudar? Né? Vamos ver aqui de forma resumida e depois eu vou comentar os tópicos mais abaixo, né? Que tem ali o conteúdo programático, tá bom? Então a ementa vai ser o quê? Números inteiros, né? E vamos falar de relação de equivalência, tá? Grupos, anéis, ideais e homomorfismos e polinômios em uma variável, tá? Bom, aqui pessoal, números inteiros é o foco principal lá da disciplina de teoria dos números, né? É o nosso carro-chefe lá de estudo, o conjunto onde a gente faz tudo lá é no conjunto dos números inteiros, certo? Então essa parte aqui de números inteiros, que a gente vai até rever aqui do que é que se trata mais especificamente, a gente vai ver que é basicamente o que a gente estudou lá em teoria dos números, então eu vou fazer a título de revisão essa parte, vai ser mais rápido. E também nas provas eu vou cobrar alguma coisa, mas vai ser pouca coisa, tá? Relação de equivalência é uma coisa que a gente vai ver
Na verdade, era para isso aqui vir antes de números inteiros, e vem antes, na verdade, porque isso aqui é uma coisa que tem a ver com a parte de teoria de conjuntos, né? Relação é uma relação, quando a gente fala de relação entre conjuntos, né? É uma forma que a gente tem de associar um elemento, dados dois conjuntos A e B, é uma maneira que a gente tem de relacionar os elementos de A com o de B. Quando essa relação tem uma característica especial lá, que quando todo elemento de A está associado a um único elemento de B e não tem nenhum elemento em A que não esteja associado a algum elemento em B, a gente chama isso de função. E essas relações elas podem ter propriedades interessantes. São três que, quando elas são satisfeitas, a gente chama de relação de equivalência. A gente vai precisar estudar isso porque, tanto na parte de anéis, grupos e polinômios, a gente vai precisar desse conceito de relação de equivalência. Algumas coisas lá vão ser definidas em termos de uma relação de equivalência, tá? Bom, aí aqui, nesse caso, né, vai ter uma inversão aí nessa ordem de como dar esses conteúdos, tá? Porque é mais uma inversão por conta de um caráter didático, certo? Então, a gente não vai ver grupo, anel e polinômio, a gente vai ver anéis, o que segue aqui, grupos e, por último, polinômios em uma variável real, tá? Em uma variável, desculpa, não é uma variável real, não. Uma variável real é o que a gente já está habituado, eu falei porque já é o hábito, né? É em uma variável, tá? A gente vai ver que é possível definir polinômios em um conjunto qualquer, desde que esse conjunto tenha uma determinada estrutura, ou seja, operações que têm determinadas propriedades, tá? Na verdade, o nome estrutura algébrica vem dessa questão. A gente chama de estrutura algébrica um conjunto que é munido de uma ou mais de uma, geralmente aqui no caso para a gente é uma ou duas operações, mas que essas operações elas satisfazem determinadas propriedades que a gente chama de axiomas. Então, uma vez que isso acontece, a gente chama esse conjunto com essas operações de estrutura algébrica, tá? Então, grupo, anel grupo e anel são tipos de estruturas algébricas, tá? Bom, então vamos lá. No conteúdo programático, a gente vai ter primeiro, então, números inteiros, certo? Aí a gente tem aqui ideais, MDC, a gente tem números primos e ideais maximais, tá? Fatoração única, certo? E os anéis ZN. Então observem que, apesar que você pode pensar, mas a gente vai ver anéis mais à frente, aqui já está falando disso, mas é porque na verdade isso aqui vai ser tratado como um caso particular, né, que a gente vai ver naquele momento lá, que até em teoria dos números poderia ter sido falado disso, certo? E depois, quando a gente vai estudando anéis, a gente vai ver que realmente, se a gente não quisesse, poderia ter omitido, que a gente quisesse, podia ter omitido dessa parte, ter colocado na parte de anéis mesmo, isso, tá? Então, por conta desse último tópico, eu acho mais legal, em termos didáticos, colocar depois esse tópico que vem para o terceiro, colocar ele como segundo, tá? Ou seja, a gente vai falar depois da parte de números inteiros, e aí só reforçando, né, a gente vê pelo que está escrito aqui, que a gente vai falar então disso só mais como uma revisão. Eu não vou, por exemplo, demonstrar os resultados, eu vou só comentar novamente para que a gente lembre, né? E fazer algum exemplo, enfim. Mas nas listas de exercício... e outra coisa, pessoal, que eu esqueci de mencionar, né, na parte lá de avaliação. Listas de exercício eu vou passar elas periodicamente, né? Como a gente vai ter ali os prazos para cada avaliação, a ideia é que eu passe essas listas com alguma antecedência para que vocês possam resolver essas listas, né? E daí o que tiver de dúvida, vocês mandam essas dúvidas para mim. É importante que vocês façam isso, tá? Porque o que é que eu gosto de fazer nesse formato que eu fiz semestre passado assim? Os alunos mandavam as dúvidas, então quando tinha, sei lá, 3, 4 alunos que tinham mandado dúvidas para mim, eu olhava as questões, resolvia, e aí fazia um vídeo comentando essas soluções e colocava no canal, porque aí fica legal, porque aí fazendo isso, eu estou resolvendo o problema da dúvida de cada um e ao mesmo tempo todo mundo fica com isso disponível para poder assistir. Às vezes a dúvida que esses alunos tiveram, as dúvidas que eles tiveram, são as dúvidas que muitos têm e às vezes eles próprios, né? Tinha dúvida em uma questão e as outras que eu coloquei também, alguma delas ou todas talvez fosse dúvida, tá? Mas assim, é interessante que vocês saibam usar, apesar de que a gente tem essa liberdade maior, usar essa questão de tirar dúvida, porque geralmente a gente
às vezes não tenta resolver uma questão e aí, professor, resolve essa. E a questão nem difícil é. Se a gente tivesse parado para pensar um pouco, a gente teria resolvido e poderia gastar, pegar esse tempo e usar esse tempo para tirar dúvida com questões mais, que se aprofundam mais no conteúdo, que são mais difíceis, tá? E aí vocês fiquem atentos a essa questão, então, de procurar tirar dúvida, né? Porque às vezes também um aluno deixa isso para lá e quando vai ver, isso vira uma bola de neve e aí já fica difícil de resolver, tá? Ok? Bom, aí a parte de anéis, então, a gente vai ver definição e exemplos, o conceito de subanel. No caso de anéis, pessoal, isso aqui é um anel, é uma estrutura algébrica, que é um conjunto, né? Quando a gente fala conjunto, a gente vai ver que não é só conjunto numérico, é um conjunto qualquer que a gente pode definir duas operações e essas duas operações têm determinadas propriedades. Então, nesse caso, a gente chama esse conjunto com essas duas operações de anel. Então, por exemplo, é possível a gente colocar uma estrutura de anel no conjunto das matrizes, de polinômios, de funções, tá? De números também, certo? E o exemplo mais simples mais simples na verdade não, mas o mais, digamos, familiar para a gente, apesar de que a gente não tinha essa ideia em mente até então, é justamente o conjunto dos números inteiros, tá? Juntamente com a operação de soma e produto que a gente já está habituado a trabalhar em Z, tá? Então esse é o exemplo, digamos, mais imediato dentro do que a gente já estuda, que a gente já tem conhecimento de anel, certo? Então, daí a gente vai ver que, na verdade, todas as propriedades lá que as operações de Z satisfazem são as mesmas propriedades que a gente vai exigir na definição mais geral, né? Então a gente vai ver, no caso aqui Z entra como um exemplo de anel, porque tudo isso aqui é satisfeito, certo? Então, daí também o porquê da gente pegar essa parte de números inteiros e, em vez de falar de grupo, a gente passar para essa parte aqui, tá? Para não ficar muito longo também, pessoal, eu vou procurar fazer esses vídeos não tão muito... para não ficar muito cansativo, melhor dizendo, e longo os vídeos, eu vou geralmente fazer vídeos próximos a meia hora, a duração deles, e no caso, como esse aqui a gente vai precisar continuar, aí o próximo vídeo eu continuo de onde eu parei, tá bom? Então eu vou fazer isso agora e aí a gente continua a falar do conteúdo programático no próximo vídeo.